Boa tarde a todos. Eu sou Ana Gabriela, da Associação Brasileira de Cimento Portland, e nós estamos aqui para apresentar a palestra de hoje, através do movimento Todos pela Construção, que é uma iniciativa da ABCP, do SNIC, da Etos Soluções, da Construliga e do SEBRAE, né? Nós estamos hoje agora com o nosso palestrante para falar sobre a indústria do cimento no combate às mudanças climáticas, o Roadmap Tecnológico do Cimento. E para a gente começar a nossa apresentação de hoje, eu vou convidar o nosso palestrante, que é o Gonzalo Vizedo, né? Gonzalo, ele é ecólogo, formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, com pós-graduação em Gestão Ambiental na Fundação Getúlio Vargas e coordenador de Meio Ambiente do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, SNIC. Ele atua há mais de 15 anos em questões relacionadas à sustentabilidade da indústria, com ênfase em mudanças climáticas e emissões de CO2, mineração, matérias-primas e combustíveis alternativos. E ele foi o coordenador geral do Roadmap Tecnológico do Cimento, que é uma parceria da indústria do cimento com algumas agências, como a IEA, a IFC, né? E para moderar no final da apresentação do Gonzalo, nós vamos ter meu colega da ABCP, o geólogo Marcelo Pecchio, que foi também um dos participantes do Roadmap da Indústria de Cimento, a pessoa mais adequada para estar moderando aí os questionamentos no final da apresentação do Gonzalo. Então, eu queria convidar o Gonzalo para fazer sua apresentação. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Gabriela, pela introdução, obrigado à equipe de coordenação dessa iniciativa pelo convite. É sempre uma satisfação poder fazer esse intercâmbio de aprendizagens, de conhecimentos, ainda mais nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social. Então, essa troca de experiência é sempre muito bem-vinda. Como a Gabriela já introduziu, vou discorrer hoje, vou separar minha apresentação em duas partes. Uma de âmbito mais geral, relacionada à questão climática e como a indústria do cimento se insere nesse contexto. E uma segunda parte já mais específica, olhando para ações de longo prazo, ações de futuro, já entrando no âmbito do nosso projeto Roadmap Tecnológico do Cimento. Esse projeto é um dos mais emblemáticos da indústria do cimento dos últimos anos e certamente o mais ambicioso dentro da indústria nacional como um todo. Bom, antes de mais nada, é preciso contextualizar a importância das mudanças climáticas para a indústria do cimento. E, em primeiro lugar, é fundamental a gente observar que o setor industrial, a indústria do cimento como um todo, ela tem importância, ela dá importância fundamental a essa agenda climática pelo fato dela ser o segundo maior emissor industrial no mundo e também no Brasil, logo atrás da indústria siderúrgica apenas, e algumas projeções indicam que o cimento será o principal emissor de carbono da indústria nos próximos anos. Então, numa escala global, o setor contribui com cerca de 7% das emissões totais produzidas pelo homem, e no Brasil, em função de algumas ações que que a indústria vem implementando ao longo dos anos, essa participação é cerca de 1/3 da média mundial. Aqui a gente vê o gráfico de emissões do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa do Brasil, no que, na sua última edição, em 2015, a produção de cimento participava com uma emissão de cerca de 2,6% da emissão total brasileira. Isso é um número, claro, que ele vem ganhando proporção, porque se a gente observar no período 2003, 2005, a gente teve um pico de emissão oriunda das queimadas florestais. À medida que o governo, nos últimos anos, tem acentuado o combate ao desmatamento, essa emissão
a participação das emissões florestais, das queimadas florestais, diminuiu e, por consequência, os outros setores ganharam maior representatividade. Se a gente observasse os dados de 2004 a 2005, a participação da indústria do cimento era de cerca de 1,5%, e hoje ela ganha mais relevância na ordem de 2,6%, claro que mesmo assim muito abaixo da média mundial. Se a gente conseguisse extrapolar essa participação para dados atuais, onde a produção de cimento sofreu um impacto muito significativo em função da crise, a gente teria uma participação da emissão de cimento ainda menor. A estimativa se aponta na faixa de 2% a 1,5%. Isso, claro, sem entrar no contexto atual da crise do coronavírus, que é tudo muito novo para a gente. O mundo tem observado uma queda natural da redução das emissões, e novos cenários, novas projeções entrarão em vigor a partir de agora. Bom, para a gente entender como é que se dão as emissões de CO2 dentro do processo produtivo de cimento, aqui a gente tem um esquema resumindo o seu processo produtivo, que é basicamente a extração das matérias-primas, calcário e argila, a sua transformação química em clinker, posteriormente a moagem desse material e misturado a outras adições que compõem o cimento que hoje a gente conhece. E 90% das emissões de CO2 do setor acontecem justamente no processo de clinkerização da matéria-prima, seja na transformação química do calcário, correspondendo a 50% das nossas emissões, seja com a queima de combustíveis no forno que propiciam essa transformação química. Esses dois elementos compõem 90% da emissão, os outros 10% estão separados entre transporte e consumo elétrico, mas a gente sabe que no Brasil, em função de possuir um parque, uma matriz elétrica limpa e renovável, as emissões oriundas do consumo elétrico concentram-se na faixa de 1% da nossa emissão total. Bom, e quando falamos especificamente no combate às mudanças climáticas e redução da nossa pegada de carbono, existem três principais alternativas, três principais pilares que respondem pela maior parte da nossa redução de emissões, que são as adições ao cimento. À medida que a gente consegue produzir mais cimento com menores teores de clinker, entendendo que o clinker é responsável por 90% da nossa emissão, a gente consegue entregar um produto, entregar um cimento com menor intensidade de carbono. Então, produzir mais cimento com menos clinker. Na sequência, produzir esse clinker com menor consumo de energia, através de medidas de eficiência energética, de redução do consumo térmico e elétrico. E produzir essa energia utilizando combustíveis alternativos de menor intensidade de carbono, combustíveis em substituição a combustíveis fósseis não renováveis, hoje majoritariamente o coque de petróleo. Bom, e hoje o setor, poderíamos dizer assim, que o setor de cimento ocupa uma posição de vanguarda no combate às mudanças climáticas e na agenda de redução de gases de efeito estufa, principalmente pelo fato dele possuir o maior banco de dados de emissões de gases de efeito estufa de um setor industrial no mundo. É um banco de dados abastecido por 32 companhias de cimento que operam ao redor do mundo e 9 associações de indústria. Como eu já falei, ele compõe o maior banco de dados de emissões no mundo, congregando cerca de 1.000 unidades industriais e altíssima representatividade, com cerca de 2/3 da produção mundial de cimento mapeadas, sem contar a China. A gente sabe que a China tem um histórico de dificuldade de acesso à informação, eles participam ainda muito incipientemente desse banco de dados, então
Se a gente incluísse a China, a representatividade seria de 1/3 da produção mundial, sem a China, 2/3, e no Brasil, esses números representam cerca de 75% da participação da produção nacional. Isso, claro, é um tema extremamente relevante. A gente sabe que quem não mede não gerencia. Então, o ponto de partida para a gente avaliar o quanto que a gente fez e o quanto que a gente pode continuar avançando nessa agenda é, primeiramente, saber onde estamos. Onde estamos, como é que a gente se situa nesse cenário de emissão de carbono. Bom, e esse banco de dados, ele permite uma série de indicadores, não somente de CO2, mas ele levanta os caminhos que levam a uma maior ou menor intensidade de carbono. E aqui, nesse primeiro gráfico, a gente consegue extrair desse banco de dados indicadores de consumo energético, aqui especificamente consumo térmico das fábricas de cimento, em megajoules por tonelada de clinker, e vemos aqui no extremo, naqueles que hoje estão pior colocados no ranking mundial, a comunidade dos Estados Independentes, América do Norte, África e Europa, e no outro extremo, o bloco asiático, liderados pela Índia, pela China, Japão e Ásia como um todo, Oceania, e na sequência o Brasil, muito bem colocado, logo atrás desse bloco asiático, em termos de menor consumo energético por clinker produzido. Isso, logicamente, em função, a gente teve, o Brasil teve uma expansão do seu parque produtivo muito significativo nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. Isso faz com que a nossa indústria nacional opere com elevados índices de eficiência e utilizando melhores tecnologias disponíveis. Uma segunda informação que conseguimos extrair desse banco de dados é a utilização de adições para a produção de cimento em substituição ao clinker. E aqui nesse gráfico vemos o Brasil já melhor colocado, ocupando uma segunda posição, logo atrás do bloco sul-americano como um todo, na utilização de maiores percentuais de adições em substituição ao clinker. Isso faz toda uma diferença, a gente vai ver logo a mais, no comportamento do Brasil em suas emissões, sua intensidade de carbono. Um terceiro gráfico que observamos aqui é a utilização de combustíveis alternativos em termos de taxa de substituição térmica de combustíveis alternativos por substituindo combustíveis fósseis não renováveis. Aqui vemos a Europa ocupando uma posição de vanguarda e o Brasil logo atrás dela. Claro que se a gente abrisse esse bloco europeu por país, teríamos uma gama de países que estão muito acima do Brasil. Este aqui, de fato, é um horizonte a perseguir pela indústria nacional, em termos de substituição de combustíveis fósseis. E, num tom mais escuro, a gente vê a utilização de resíduos, através do coprocessamento, e, num tom mais claro, a utilização de biomassas. Se o Brasil está relativamente bem posicionado pela utilização de biomassas, temos um grande horizonte a explorar no que diz respeito aos combustíveis oriundos de resíduos através do coprocessamento. O Brasil hoje tem uma taxa de substituição por combustíveis alternativos na faixa de 15% a 18%, enquanto a média europeia encontra-se em torno de 35%, 40%, e a gente tem exemplos de países como a Alemanha e Áustria, que alcançam valores da ordem de 60% a 70% de substituição de utilização de combustíveis alternativos. Bom, e por fim, a junção desses três cenários se traduz nesse gráfico de emissões de CO2, emissão específica, intensidade de carbono do setor, onde vemos o Brasil ocupando uma segunda posição, junto com o bloco sul-americano como um todo, como aquele que tem a menor intensidade de carbono por tonelada de cimento produzida. E esses valores
desde o início da contabilização das emissões pelo setor, em 1990, quando o país emitia cerca de 700 kg de CO2 por tonelada de cimento, e a média mundial girava em torno de 750, até alcançar valores atuais, onde temos o Brasil emitindo valores da ordem de 560, 565 kg de CO2 por tonelada de cimento, e a média mundial numa faixa de 633. Bom, esse cenário, logicamente, aqui também, somando-se esse cenário, um estudo elaborado pela Agência Internacional de Energia, que analisou o potencial de redução de CO2 dos principais países produtores de cimento, identificou o Brasil como aquele que teria o menor potencial de redução de emissão, justamente em virtude desse grau de excelência já alcançado pelo setor. É um estudo de 2009, muita coisa aconteceu de lá para cá, mas ele, de certa forma, traz esse desafio para a indústria do cimento nacional, que é quanto mais próximo você se situa do limite operacional, do limite de excelência, maior é o teu desafio em termos de alcançar, de buscar novas oportunidades. Aqui a gente tem o Brasil no meio do gráfico, ocupando uma posição de destaque tanto em termos absolutos, emissão absoluta de CO2, quanto em termos relativos, emissão específica de CO2 por tonelada de cimento. Em ambos, ele teria o menor potencial de redução. Isso, claro que, ao mesmo tempo que é um reconhecimento para a indústria nacional, pelos esforços que ela tem realizado nas últimas décadas, ela cria um grande desafio também, já que, entendendo que o Brasil é um país em desenvolvimento, com um importante programa de infraestrutura e habitacional também, claro, a ser construído, entendendo que o cimento é a base para a construção dessa infraestrutura. Quando a gente fala de cimento, nos referimos a moradias, hospitais, hoje tão necessários, né? Escolas, portos, aeroportos, estradas hidrelétricas, entre tantos outros. Então, o grande desafio do setor é atender essa demanda crescente por cimento, atender essa necessidade de construção de infraestrutura deficitária, buscando formas de reduzir, de ampliar ainda mais os seus esforços para mitigar a sua pegada de carbono, para reduzir suas emissões de CO2. E, bom, e dentro desse contexto, claro que nasce a ideia de construir um roadmap tecnológico que seja um norteador, que seja um guia não somente de nos colocar, de situar onde estamos hoje, que está aí, é uma informação que já sabemos, mas principalmente nos indicar o caminho de como chegar para uma economia de baixo carbono, como construir essa mudança tecnológica rumo a uma economia de baixo carbono, pensando em reduzir ainda mais nossa pegada carbônica. Bom, isso que seria especificamente um roadmap tecnológico. A própria Agência Internacional de Energia, ela trabalha com esse tipo de cenários desde 2009, e aqui a gente vê uma série de projetos dessa natureza, que, como vocês podem ver, não se limitam a setores industriais, não se limitam a cimento. Temos exemplos de fontes de biomassas, energias hidrelétricas, fontes eólicas, energias solares. Temos aqui no canto inferior esquerdo uma primeira iniciativa do setor industrial, que foi o roadmap tecnológico do cimento em âmbito global. Como mencionei, foi a primeira iniciativa dentro de um setor industrial específico no mundo. Posteriormente, em 2013, a indústria do cimento da Índia lança um roadmap específico para a indústria local. A partir de 2014, 2015, o Brasil
começa a trabalhar no seu roadmap de cimento específico. A China se mostra interessada também, é um projeto que ele tem muita importância, principalmente para países em desenvolvimento, que serão o grande centro da produção mundial de cimento, haverá uma migração natural, já existe uma migração natural da produção para esses locais. Então, claro que existe uma preocupação importante de como esses países, esses blocos, irão se comportar em termos de pegada de carbono. Claro que informação deficitária da China, em termos de banco de dados, não permitiu a elaboração de um documento dessa natureza. Em 2012, tivemos um exemplo aplicado para o Brasil também, em termos de um roadmap sobre hidroeletricidade, uma parceria da Agência Internacional de Energia com o Ministério de Minas e Energia. E em 2018, uma atualização daquele primeiro roadmap global de cimento de 2009. E em 2019, não está marcado aqui, o lançamento do nosso roadmap Brasil. Bom, muito resumidamente, um roadmap é um estudo prospectivo das alternativas, das tecnologias de um setor para a redução das suas emissões de CO2, tendo como um horizonte médio e longo prazo, olhando para 2050, 2030, 2050, e de forma mais objetiva, ele identifica as ações prioritárias da indústria, do governo, das instituições de fomento, da sociedade civil como um todo, de todos os stakeholders envolvidos, capazes de acelerar essa transição rumo a uma economia de baixo carbono. Aqui nesse gráfico a gente vê um recorte do resultado daquele primeiro roadmap global, que ele traça uma evolução das emissões de CO2 da indústria do cimento no mundo, partindo de 2010, onde o mundo emitia cerca de 1,9, quase, 1,88 gigatoneladas de CO2, e numa linha de referência, numa linha de base, alcançaria em 2050 uma emissão total de 2,34, se nada fosse feito, e a partir de 4 principais medidas recomendadas no estudo, ela conseguiria chegar num cenário de baixo carbono, alcançando cerca de 1,55 gigatoneladas, tendo como referência alternativa de eficiência energética, combustíveis alternativos, adições e substitutos de clinker, e aqui entra um quarto componente, que é a captura de carbono. Já entrando especificamente no roadmap brasileiro, ele foi um projeto que teve uma série de atores envolvidos, uma série de parceiros, coordenados pelo SNIC-ABCP, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, a Associação Brasileira de Cimento Portland, como coordenação geral, a coordenação técnica do ex-ministro e cientista e decano da USP, José Goldenberg, parceiros internacionais, o Conselho Empresarial Mundial de Desenvolvimento Sustentável, a Agência Internacional de Energia e a Corporação Financeira Internacional do Banco Mundial. Teve como participantes nacionais essas 6 empresas produtoras, que representam cerca de 80% da produção nacional, ou seja, a gente está contando com uma base de dados, uma representatividade nacional muito significativa, o que foi todo um desafio para o setor. Outros estudos compunham uma base de 60%, 70%, a gente conseguiu ampliar essa base para cerca de 80% da nossa produção. E o projeto esteve apoiado em 5 principais pilares de construção. Partindo aqui no canto inferior esquerdo da coleta de dados, por parte da indústria, como já citei, uma base de dados extremamente representativa, cerca de 80% do Parque Nacional, envolvido nesse mapeamento, nesse estudo, informações coletadas planta a planta, números auditados por terceira parte independente, dando
isonomia essa informação, dando maior credibilidade. Por parte da academia, a elaboração de 5 principais papers técnicos, 6, desculpem, que contaram com o envolvimento de 25 especialistas das principais universidades e centros de pesquisa do país, que mapearam cerca de 40 alternativas de redução de emissões do setor. Foram compilados em 6 relatórios técnicos e discutidos e validados através de 3 workshops que contaram entre indústria e academia, com cerca de 100 especialistas. Em termos de modelagem e de projeção de CO2, ele foi estruturado, foi apoiado no modelo global de emissões da própria Agência Internacional de Energia. Ela detém um modelo global que não é restrito à indústria do cimento, mas de todos os setores da economia de cada um dos países do mundo. Então, é um modelo extremamente robusto, e a partir da nossa interação com eles conseguiram calibrar a participação, as necessidades do Brasil no atendimento aos compromissos globais de redução, e dentro do Brasil, a necessidade e as possibilidades de contribuição da indústria do cimento nacional. Então, foi um exercício que levou cerca de 6 meses de duração para integrar todas as etapas de calibração, ajuste, crítica e aperfeiçoamento das informações. O quarto ingrediente, um processo de ampla consulta a todos os parceiros envolvidos, e aqui me refiro aos parceiros da própria Agência Internacional de Energia, do Conselho Empresarial Mundial de Desenvolvimento Sustentável, do Banco Mundial, através do IFC, da indústria e da própria academia, um time que caracterizou cerca de 200 especialistas, e, logicamente, ampliar essa discussão, não apenas para a academia e para a indústria, mas já congregando outros atores que têm importância fundamental, principalmente na aplicação, na operacionalização dessas medidas, que são os órgãos de governo, através de medidas de políticas públicas, e instituições de fomento. Também essas discussões, esses 2 stakeholders integrados a partir da realização de 2 principais workshops. Entre os principais resultados do projeto, temos aqui o cenário de adições e substitutos de clinker, onde saímos de um cenário base em 2014 de 32% de utilização de adições a 68% de fator clinker, alcançando um potencial de 41% em 2030 e de 48% em 2050. São números extremamente ambiciosos. Aqui, olhando principalmente para uma maior utilização de subprodutos minerais e de outras atividades, como filler calcário, escórias siderúrgicas e cinzas volantes, criando diferentes tipos de cimento e conferindo para cada um deles diferentes propriedades e usos específicos. Em termos de combustíveis alternativos, hoje o Brasil, como citei, utiliza cerca de 15% de combustíveis alternativos, sejam resíduos ou biomassas, e o projeto indicou um potencial de alcançar cerca de 35% em 2030 e 55% em 2050. Desses valores, existe um potencial majoritário que a indústria e a academia identificam relacionado ao coprocessamento de resíduos. Se hoje eles compõem 8% desses 15%, o projeto indica um potencial de alcançar 44% desses 55% até 2050. E aí, olhando principalmente para resíduos sólidos urbanos, que é um tema incipiente no Brasil, e resíduos industriais não perigosos. Em termos de biomassa, sair de valores próximos a 7% atuais e alcançando patamares da ordem de 11% em 2050,
tendo aí como carro-chefe resíduos agrícolas, como palha de arroz, casca de babaçu, caroço de açaí, etc. Em termos de eficiência energética do setor, o projeto identificou que o país já tem hoje um parque industrial relativamente moderno e eficiente, como mencionei anteriormente, com cerca de 35% da nossa capacidade instalada, que entrou em operação nos últimos 10, 15 anos. Então, a partir desse gráfico, pode observar que haveria um achatamento da curva, né, nesse sentido, somente a partir de 2040, a partir de 2030, 2040, 2050, quando a gente teria uma substituição das fábricas que serão obsoletas até lá por novas unidades utilizando tecnologias, as melhores tecnologias disponíveis à época. Bom, e por fim, entendendo que em determinado momento haverá uma saturação técnica e uma consolidação técnica das outras 3 medidas, que são adições, que são combustíveis alternativos, que são medidas de eficiência energética. A gente sabe que existe um limite de utilização de adições no cimento, em substituição clínica. Existe um limite de consumo térmico, de eficiência térmica, para a qual a gente pode avançar. A partir dali, teremos que buscar outras soluções. O setor pode até operar com 100% de combustíveis alternativos, mas a partir de um momento teremos que buscar outras medidas, outras soluções, porque somente com aquelas 3 a conta não fecha. Existe um desafio para se adequar às ambições climáticas globais de redução de aquecimento global, e para isso o setor precisa procurar outras tecnologias além daquelas 3 que hoje fazem parte do cotidiano do setor. E nesse sentido entram as tecnologias inovadoras, e hoje aquelas que se mostram mais proeminentes são alternativas de captura e uso ou sequestro de carbono, ou sequestro e captura de carbono, estocagem, perdão, que seriam aplicáveis somente a partir de 2040 no cenário nacional. O projeto indica um potencial de captura da ordem de 1,7 milhões de toneladas de CO2 em 2040 e 3,3 em 2050. Claro que para elas se tornarem viáveis em 2040, a gente precisa começar a trabalhar desde já em pesquisa e desenvolvimento. São tecnologias, são ações que não acontecem da noite para o dia. Então, é fundamental o setor começar, e ele já está se estruturando nesse sentido para buscar soluções além daquelas 3 tradicionais que o setor já implementa. Bom, em termos de redução de CO2, o projeto conseguiu mapear aqui, conseguiu simular uma projeção das emissões da indústria do cimento nacional ao longo das décadas, saindo de 40 milhões de toneladas de CO2 emitido em 2014 pela indústria do cimento nacional e alcançando um potencial da ordem de 65, 66 milhões em 2050. Aqui a gente vê o impacto da crise econômica que o setor atravessou, que o país atravessou, mas principalmente foi muito impactante para a indústria do cimento. Então, a gente vê essa redução das emissões, principalmente, naturalmente, ocasionadas pela redução da produção até 2020, e a partir dali era esperada uma retomada. Essa retomada, claro, foi enormemente impactada pela crise do coronavírus. Então, o cenário agora é completamente incerto para a indústria e para a economia como um todo, mas o projeto sinalizou sair de 40 milhões e alcançando numa curva, se nada fosse feito, mantendo as condições atuais, o setor alcançaria uma emissão de cerca de 66 milhões em 2050.
aplicando as diferentes alternativas de redução que a indústria identificou no estudo, no projeto, a gente teria um potencial de redução de 66 milhões para 44 milhões, num cenário, o cenário de referência de 66 milhões, a IEA, a Agência Internacional de Energia, chama de cenário 6 graus, que é o cenário mais catastrófico em termos de aquecimento global, e o cenário de maior ambição seria o cenário de 2 graus centígrados, de aquecimento até 2 graus centígrados, onde a indústria nacional conseguiria reduzir cerca de 33% da sua emissão absoluta, saindo de 66 para 44 milhões, e aqui como cada um dos principais pilares se comporta, como ele consegue interferir nessa curva de emissão ao longo das décadas. Vemos aqui uma principal contribuição das adições e substitutos de clinker, que representariam cerca de 70%, 69% do potencial de redução do setor ao longo de todo o período das emissões acumuladas do setor. Num segundo patamar, os combustíveis alternativos, com 3% do potencial. E num terceiro patamar, medidas de eficiência energética e medidas de captura de carbono, com cerca de 9% de potencial de redução cada uma. Então, a gente está, de certa forma, sinalizando praticamente uma manutenção das emissões totais do setor, saindo de 40 milhões em 2014 e se mantendo nessa faixa de 40, 44 milhões em 2050, seria um aumento de 10% apenas, num cenário onde a gente estaria aumentando a nossa produção em cerca de 65%, de 2014 para 2050. Se a gente pegasse como ponto de referência 2020 a 2050, a gente estaria falando de dobrar nossa produção. E isso, claro, se dá por consequência da redução da nossa intensidade de carbono, da nossa evolução, não em termos de redução de produção, mas sim em termos de aumento da nossa eficiência do nosso sistema, saindo de uma emissão específica, em termos de CO2 por tonelada de cimento produzida, de 564 kg de CO2, aquele número que eu mostrei para vocês no início da apresentação, e alcançando valores da ordem de 375 quilos de CO2 por tonelada de cimento produzida em 2050. Bom, e claro que o que eu mostrei para vocês até agora é uma visão estritamente técnica, uma visão compartilhada pela indústria, com a academia e com os principais atores internacionais, a Agência Internacional de Energia e o Banco Mundial, mas, claro, para ela se concretizar, para ela se realizar, para esses cenários saírem do papel e entrarem no campo objetivo, é fundamental o envolvimento de todos os stakeholders da cadeia. E aqui, claro que a gente se refere, entra na discussão que tipo de políticas públicas são necessárias para viabilizar esses cenários de redução apontados no projeto. Que tipo de instrumentos de fomento são fundamentais para acelerar essa transição do setor rumo a uma economia de baixo carbono. Então, o projeto ele conclui com a elaboração de uma lista de ações, da elaboração de um plano de ação dedicado a cada um dos principais stakeholders, claro, tendo como protagonista a própria indústria, mas aqui, o próprio relatório, a gente pode apontar inúmeras recomendações feitas para diferentes entidades de governo. Aqui a gente tem listado o Ministério de Meio Ambiente, Ministério das Minas e Energia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Economia, os governos estaduais tendo um papel fundamental, as agências ambientais, a academia como um todo, sempre em parceria com a indústria, buscando novas soluções inovadoras, novas alternativas de redução para o setor. Então, o trabalho e o recado aqui dessa apresentação é justamente
da necessidade de integrar todos os atores da cadeia, entendendo que a solução não passa por envolver apenas um único setor, que justamente é aquele que está mais engajado, que é aquele que tem mostrado melhores resultados em termos de redução de emissões, mas incluir toda a cadeia e todos os atores envolvidos, de forma que eles consigam potencializar e nos ajudar a viabilizar aquelas soluções que a gente tem da fábrica para dentro. Bom, com isso, acho que consegui me ater aos 35, 40 minutos de apresentação. Agora, a gente abre para questionamentos. Coloco aqui todos os meus contatos, meus e-mails, se porventura faltar tempo para responder alguma questão específica ou surjam dúvidas adicionais, vocês podem me contatar no meu e-mail. O próprio projeto ele está disponível para download. Aqui a nossa foto, a nossa câmera está tampando um pouquinho os links, mas estão disponíveis tanto no site do SNIC quanto da BCP. Agora sim, Gabriela. Muito obrigado e passo a palavra a você. Eu queria agradecer ao Gonzalo pela apresentação, né, e de antemão já convidar o meu colega, né, da BCP, o Marcelo Pecchio, que também foi um dos coordenadores do Roadmap, que é a pessoa mais adequada para estar como moderador aqui nesse debate. Então, de antemão, obrigada ao Gonzalo e passo para a Pecchio a palavra. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite para moderar essa palestra do Gonzalo sobre o Roadmap. E acho que vamos começar com as perguntas, né? Uma das primeiras perguntas que eu acho que seria interessante você responder, Gonzalo, está relacionada aos cenários, principalmente aqueles... A gente sabe que o Roadmap foi desenhado para um cenário de 6, com aumento da temperatura mundial de 6 ou 2 graus, mas a gente sabe que as discussões evoluíram e, nesse meio tempo, hoje em dia já se trabalha com um cenário de 1,5 grau, né? 1,5 grau apenas. Por que o Roadmap não levou isso em consideração? Ou o que houve? Por que a gente não entrou nesse cenário? Alô? Alô, oi. Legal. Bom, obrigado, Marcelo, pela pergunta, realmente uma ótima pergunta. De fato, o mundo hoje já não trabalha mais com cenários de 2 graus, mas ele ambiciona alcançar um limite de aquecimento de até 1,5 graus centígrados. O próprio Acordo de Paris já trabalha com essa possibilidade, com esse norte. A questão, o projeto começou a ser concebido, começou a ser desenhado em 2015. Naquela ocasião, o mundo ainda discutia qual seria a ambição mundial. A própria Agência Internacional de Energia já começava a inserir esse cenário de 1,5 dentro do seu modelo, mas ainda era um cenário extremamente experimental. Ela criava inúmeras incertezas, inúmeros desvios muito significativos. Então, houve um consenso por parte da própria agência com a indústria de trabalhar nesse cenário de 2 graus. Logicamente, o processo de construção de um roadmap é um processo dinâmico, ele é um exercício que ele naturalmente tem que ser revisado com certa periodicidade. Se a gente for imaginar o primeiro roadmap global, ele foi de 2009, 10 anos depois ele foi revisado e ele trouxe conclusões diferentes. Sem dúvida, numa atualização do nosso projeto, ele já integrará o cenário de 1,5, talvez o mundo, em algum par de anos, discuta não mais 1,5, mas talvez 1. Então, sem dúvida, numa revisão desse projeto, ele já integrará, a própria IA já começa a trabalhar com esses cenários de alcançar de 1,5 grau. Haverão outras alternativas que serão integradas também,
outras soluções que vão surgindo ao longo do tempo para, certamente, o setor alcançar esse grau de ambição. Uma outra questão que fica claro e que chama atenção no discorrer da sua apresentação é que o papel das adições ele é bastante grande, né? Ela se descola, ele é muito maior que todas as outras alternativas somadas, né? Eu queria que você explicasse um pouco por que o papel das adições é tão relevante assim em detrimento das demais, né? Ou seja, como é que as adições contribuem para a redução e por que da sua tão grande relevância? Perfeito. Naquele gráfico que eu mostrei do primeiro resultado do trabalho global, cerca de 50%, um pouquinho mais de 50% do potencial de redução estava direcionado à captura de carbono. No desenvolvimento do nosso projeto Brasil, a indústria entendeu que a gente deveria focar majoritariamente nas soluções que já estão em operação pelo setor e não tanto em soluções disruptivas que a gente não sabe como irão se comportar daqui a 20, 30 anos. Então, de certa forma, a gente olhou para um documento, um projeto mais prático e não tão teórico. Nesse sentido, as adições ganham importância fundamental. Se você conseguir, eu vou tentar voltar para um dos primeiros slides que eu mostrei sobre como se dão as emissões de CO2 dentro do setor, fica muito claro que enquanto medidas de eficiência energética ou medidas de troca de combustíveis atuam sobre 40% da nossa emissão, ou seja, 40% da nossa emissão é oriunda da queima de combustíveis. E os outros 50% são oriundos esse gráfico aqui. 50% da nossa emissão é oriundo da transformação química da matéria-prima e 40% da queima de combustíveis para propiciar essa transformação química. Então, quando a gente trabalha em medidas de eficiência energética ou até de troca de combustíveis alternativos, a gente está, por exemplo, uma redução de 10% da eficiência energética são 10% sobre aqueles 40% dos combustíveis. Por consequência, são 4% da emissão total. Da mesma forma, os combustíveis alternativos. Se a gente olhar para 50% de substituição de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos, isso é sobre a participação da emissão dos combustíveis, sobre esse 40%. Os outros 50% eles permanecem intocados. Já substituir o clinker, reduzir os teores de clinker, aumentando a participação das adições, implicam sobre todo o conjunto, todo esse universo de 90%. Os 50% da matéria-prima, mais os 40% dos combustíveis. Se você não produz clinker, você não emite nem a parcela oriunda da matéria-prima, e claro que você não consome energia suficiente para essa transformação. Então, o potencial é muito maior. É tão grande quanto a captura de carbono. Não produzir clinker é tão emblemático como capturar a emissão de todo o teu processo. Por isso, ele ganha a importância fundamental no nosso cenário. Entendo. E pensando no amanhã, né? Ou seja, quais as ações da indústria estão sendo implementadas para viabilizar essas reduções? E uma questão importante que vem das redes sociais aí é com relação ao mercado de carbono. Como é que isso... eu sei que o roadmap não abordou exatamente o mercado de carbono, mas isso é um futuro, né? Como é que estão essas ações e o mercado de carbono, Gonzalo? Sim, bom, o projeto, embora ele trace
cenários de curto, médio e longo prazo, e, Uhum. logicamente, sem abandonar todo o investimento em estudos e pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de médio e longo prazo, ele naturalmente ele se concentra naquelas medidas de curto prazo, numa análise de custo-benefício. Então, dentro do nosso cenário, do nosso potencial de redução, quando a gente aponta um potencial de redução de cerca de 70% atribuído às adições, é claro que o setor olhou, num primeiro momento, para esse cenário, para esse potencial. E dentro do tema de adições, o grande gargalo observado pela indústria no cenário contemporâneo eram as normas de cimento. Enquanto outros países, o bloco europeu, tendo como referência, utilizava normas de cimento muito mais atuais, a gente trabalhava com normas da década de 90, que permitiam adições, valores de adição, teores de adição muito mais limitados. Então, claro que a indústria fez um esforço conjunto com a sociedade, com a academia, no intuito de atualizar essas normas, buscando cimentos mais verdes, cimentos mais ecológicos, cimentos com menores teores, com menor pegada de carbono. E um grande marco foi a revisão da norma de cimento, principalmente incluindo, permitindo maiores teores de filler calcário. A gente partiu, em média, a norma permitiu a adição de cerca de 5% de valores adicionais de fibra. Claro que aí varia de cimento para cimento, mas com isso, esse esforço foi feito concomitantemente à elaboração do projeto. Isso foi um marco até, porque isso demonstrou que a indústria não estava parada enquanto executava o seu projeto. À medida que ela sabia quais caminhos a ser seguidos, embora antes do lançamento do projeto, ela já começou a trabalhar nas diferentes áreas de atuação. E, em termos da norma de cimento, os primeiros dados ainda estão para sair, né? Qual foi o impacto dessa revisão normativa nos nossos cimentos e na nossa emissão do setor, mas uma estimativa, se os valores, os limites permitidos pela norma forem aplicados na sua integralidade, a gente identifica um potencial de redução de cerca por cento das nossas emissões já imediatamente. Ou seja, a gente estaria antecipando em 2020 metas, ambições propostas pelo projeto apenas em 2025. Isso somente olhando para a questão das adições. Concluída essa etapa, as adições passam até... Aí a gente já começa a entrar em outros tipos de adições, de que forma a gente consegue avançar nessa substituição do clinker por cimentos já de caráter mais inovadores e ainda em escala de pesquisa, em escala laboratorial. E a agenda de combustíveis alternativos, ela ganha relevância, ela passa a ocupar já a agenda prioritária do setor nessa área. E claro, dentro da construção do fomento aos combustíveis alternativos, ganha extrema relevância a discussão do coprocessamento e a discussão de como ampliar os resíduos sólidos urbanos, que é uma tendência que já virou realidade na Europa e ainda no Brasil é muito incipiente. O setor está se estruturando muito fortemente para seguir esse modelo europeu de tentar, ao mesmo tempo que cria uma destinação ambientalmente segura aos resíduos sólidos urbanos, também contribui para a substituição dos combustíveis fósseis não renováveis. O mercado de carbono? Sim, com relação ao mercado de carbono, é um tema que o Brasil está, e a indústria do cimento está muito atenta, é um tema do qual a indústria
de forma alguma poderá fugir. É um tema que veio para ficar. Se a gente olhar, todo ano o Banco Mundial lança um panorama, um mapa mundi dessa discussão ao redor do globo, e hoje cerca de 25% das emissões totais do mundo, elas estão inseridas dentro de uma plataforma de comércio ou taxação de carbono. Uhum. Olhando para o âmbito regional, a gente já tem exemplos do México, da Colômbia, do Chile, mais recentemente a Argentina, que já instituem um mercado, uma plataforma de taxação ou comércio de carbono, de precificação de carbono. Então, um tema para o qual a indústria do cimento está extremamente atenta, é particularmente muito delicada essa questão e muito significativa para o nosso setor, porque é um setor que tem uma alta pegada de carbono, principalmente relacionada à nossa baixa margem de valor agregado. Então, como é que a gente insere uma precificação de carbono se a tonelada de alumínio é $1.000 a tonelada, se a tonelada de aço é $500 a tonelada, mas como é que a gente insere um preço de carbono, um setor cujo preço do produto é $100 a tonelada, ou até menos. Então, é extremamente delicado. O trabalho não entrou nesse ponto na sua primeira edição. Sem dúvida alguma, numa eventual atualização, ele já incorporará esse cenário, essa questão da precificação no nosso potencial de redução. Paralelamente, te digo que a indústria do cimento já está inserida num grupo de trabalho dentro do Ministério da Economia, que estuda a viabilidade da implementação de um mecanismo de precificação de carbono no Brasil, assim como foi feito em tantos outros países. É um estudo coordenado pelo Ministério da Economia, numa parceria com o Banco Mundial, e todos os principais setores industriais estão, em termos de emissão de carbono, estão inseridos nessa discussão, e o cimento tem uma cadeira cativa nesse grupo de discussão. Eu sei que existem mais algumas perguntas que nos foram feitas, mas acho que o nosso tempo está terminando, né, Gabriela? A Gabriela está aí já? Já voltei para encerrar nossa sala. Né? Eu queria, de antemão, agradecer ao Gonzalo, né, pela apresentação, agradecer ao Péquio como nosso moderador, nada como quem entende do tema, né, para moderar a apresentação. Convidar todos para a palestra do Daniel, amanhã, né, que vai falar sobre combustíveis alternativos para a indústria de cimento, amanhã às 9h30 da manhã, né, e eu queria que todos vissem que eu coloquei no chat o link do YouTube, né, essa palestra vai estar disponível, provavelmente a partir de amanhã, né, para todos no canal do YouTube, e agradecer, falando em nome de todos pela construção, né, em nome principalmente da ABCP, do INIC, da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae, e falar que nós teremos 100 conteúdos de 1 hora de aula disponíveis nas plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram, né, todos disponíveis, além da apresentação no YouTube. Então, agradecer a vocês por fazerem parte de todo esse processo. Obrigada, e vamos encerrar nossa sala, e amanhã a gente está presente de novo na palestra do Daniel. Ok, obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Gonzalo.